um homem e uma mulher, no caso se forem casados, eles também erram. E é interessante que esse chamado que Abraão recebeu, Deus falou com ele: olha, sai de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Então era para ele ter largado os parentes dele para trás. E ele levou o sobrinho dele, Ló. E se a gente se perguntar para Abraão, se Abraão chegasse aqui hoje e a gente perguntasse para Abraão: Abraão, por que você levou seu sobrinho? Com certeza ele ia aparecer com um monte de justificativa. Ele ia falar assim: não, porque o irmão dele, o pai dele, meu irmão, era muito amigo meu, eu gostava muito do meu sobrinho Ló, eu tinha um carinho especial pelo meu sobrinho Ló. E nós também somos assim. Aquelas coisas que não são do Senhor para nossas vidas, nós temos 1001 justificativas para permanecer com aquilo. 1001 motivos para permanecer com aquilo. Então eu já começo fazendo um apelo e uma pergunta para vocês: o que é o Ló da sua vida que você está carregando para um lado e para o outro e que está te dando problema? Porque Ló, lá na frente, ele deu problema para Abraão. Abraão, né, teve uma discussão grave com Ló, mais para frente nós vamos falar sobre. Teve uma discussão grave com Ló e se separaram. Mas o que eu e você estamos carregando nas nossas vidas que está atrapalhando a gente a executar o chamado? Que você às vezes já recebeu o chamado, então parabéns, você já deu o primeiro passo, ter recebido e ter começado a caminhar em direção ao seu chamado. Mas o que você está carregando? O que eu estou carregando para dentro da minha vida, dentro da sua vida, que não era para estar levando? É um relacionamento? É uma sociedade com alguém? É seu telefone que às vezes está te tomando muito tempo? Então observa algumas coisas que podem estar te atrapalhando e observa dentro dessas coisas. Está muito difícil? Essa coisa está distanciando de Deus? Essa coisa está distanciando da sua família? Provavelmente isso é um Ló na sua vida, é um Ló que está te distanciando de atingir a plenitude do seu chamado, de se aliançar fielmente a Deus. E é interessante que em 1 Coríntios 5,7 fala assim: deitai fora o fermento velho. Então aquilo que é fora, você tira fora mesmo, faz um pão novo, uma massa nova, sem fermento, porque o próprio Cristo, né, ele já preparou tudo isso para nós. Então tenha coragem, tenha ousadia. O homem e a mulher de fé, ele é marcado pela coragem, pela ousadia de tomar decisões corretas. Então se tem alguma coisa, tira, não espera amanhã não, já tira hoje no seu coração e amanhã você põe em prática, se for um relacionamento, se for uma sociedade, se for uma parceria, mas não permaneça com esse Ló na sua vida, porque o Ló da vida de Abraão, o sobrinho dele, que era parente dele, não era para estar lá com ele, por isso gerou um punhado de problema com ele e entre Abraão e Ló. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O homem e a mulher de fé, ele constrói altares a Deus, ele constrói altares a Deus, e nós hoje em dia deixamos de construir altares a Deus para construir altares a nós mesmos. E qual que é o principal altar que eu e você estamos construindo nas nossas vidas e que está impedindo que Deus esteja nesse altar? É nós mesmos. Eu tenho certeza que se a gente fosse pegar uma estátua e fosse fazer uma estátua daquilo que a gente mais prioriza na nossa vida, vai estar uma imagem do Robertinho, uma imagem do Shaolin, uma imagem de nós mesmos ali naquele lugar, porque hoje a nossa sociedade nos ensina isso, a cultura do eu quero, eu preciso, eu desejo. Então nós estamos vivendo as nossas vontades, os nossos desejos, ao invés de viver o desejo de Deus. E é exatamente o contrário que Abraão, o pai da fé, fez. Ele a todo momento da sua caminhada, ele ia construindo altares a Deus, ele ia levantando altares a Deus. Às vezes nesse altar está lá você com o bolso cheio de dinheiro, às vezes você nesse altar está você com sua esposa, você com seu filho. Irmãos, tudo isso são grandiosas bênçãos nas nossas vidas. Aqui a gente sempre aprendeu, a gente sempre ouviu quão bênção é uma família abençoada, quão bênção é uma família próspera, que financeiramente mesmo falando, nós damos o lugar certo ao dinheiro, mas principalmente quem tem que estar nesse altar aí é Deus. Então construa um altar a Deus na sua vida, priorize um altar a Deus na sua vida. Em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então você quer viver a plenitude do reino de Deus? Busque primeiro Ele. Então você quer viver
uma vida próspera financeiramente, busque primeiro o reino de Deus. Você quer viver um casamento próspero, busque primeiro o reino de Deus. Você quer ter um trabalho próspero, busque primeiro o reino de Deus. Você quer ter sucesso na criação dos seus filhos, busque primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o próprio Jesus que falou isso. Então, um homem de fé, ele coloca Deus no centro de todas as coisas. Então, que a gente não venha despriorizar, a gente não venha dar menor importância a Deus. Não tem nada mais importante na sua vida e na minha vida que um relacionamento sincero, um relacionamento honesto com Deus. E o interessante desse relacionamento sincero, desse relacionamento honesto com Deus, é que Ele sonda e conhece seu coração. Então, se você começar a orar e a falar ou colocar mentiras para Deus, falar coisas que não são verdades, Ele sabe da verdade do seu coração. Então, tenha total sinceridade em suas orações com Deus, porque Ele, através dela, Ele vai modificar a sua verdade, através dela, Ele vai modificar a sua realidade. Outro ponto interessante, irmãos, que coloquei como ponto 4 aqui, é que quando um homem de Deus se posiciona, Deus opera. Não tem nada que chama mais a atenção de Deus lá na eternidade. Ele vê homens e mulheres se posicionando da forma correta. E Abraão, mesmo com todas as falhas dele, né, com todos os erros, teve um filho, antes com a serva Agar, ele levou Ló quando não era para ter levado Ló, mas ele sempre se manteve no centro do propósito de Deus. E é interessante que quando ele se posicionou e ele tirou Ló da vida dele, ele falou assim: Ló, assim, de uma forma muito educada, né? Mas eu creio que foi uma discussão calorosa entre Ló e Abraão, que Abraão virou: Ló, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para cima eu vou para baixo, eu quero qualquer coisa, menos ficar com você. Eles estavam tendo um problema lá por causa de terra, né? Terra sempre deu problema desde o tempo de Abraão. Mas ele teve essa discussão. Quando ele teve essa discussão e tirou Ló fora do propósito, eu não sei se foi uma visão, se foi uma expressão teofânica, se o próprio Deus apareceu a ele lá naquele lugar, mas a bênção de Abraão foi alargada, a bênção de Abraão foi estendida. E não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, mas eu já escutei bastante: a terra de fulano é até onde a vista alcança. E a terra de Abraão era até onde a vista alcançava. E o próprio Deus virou para ele e falou assim: vira para a direita e olha, vira para a esquerda e olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste, olha para todo canto. Essa terra é toda sua e da sua descendência. Olha que poder disso. Então, quando a gente chegar numa fazenda de alguém e falar assim, até onde a vista alcança, e aqui em Minas a gente costuma falar isso, só que as fazendas podem até ser grandes, mas tem muito morro, né? Então acaba que a vista não vai muito longe. Mas se você olhar como é que é a geografia dessa região de Israel, é tudo muito planinho. Então, até onde a vista alcança, é até onde a vista alcança mesmo, é muito longe, era muito grande. Então, quando ele se posicionou da forma correta, a bênção dele aumentou. Então, se você está buscando uma bênção, se posicione da forma correta. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 4, 6 ou 11, 6 ou 11, 4 fala sobre isso. Então, em nome de Jesus, que você venha se posicionar. Robertinho, nessa situação está difícil de posicionar da forma correta. Vou ler aqui Romanos 1, 17, fala o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O que é esse de fé em fé? É que sua fé, ela pode ser progressiva, ela pode ser crescente, ela pode ir aumentando com o tempo. Eu me recordo de um tempo, quando a gente estava em uma célula, com a célula, né, coordenando uma célula logo no começo, tinha um irmão lá que tinha problema com droga, e ele não conseguia se libertar da droga, mas nós fomos orientando ele, que ele não tinha fé para largar a droga como completo, como deveria, de um dia para o outro. E realmente, eu creio que é muito difícil a pessoa dependente de química tomar esse tipo de posição. Mas nós orientamos ao irmão a largando aos poucos. Mas você vai falar assim, você orientou ele a largar aos poucos? Eu falei assim, eu queria orientar para ele largar naquele momento. Ele não tinha fé para tal, eu talvez até tinha, mas ele não tinha fé para tal. Então nós orientamos que ele largasse pela manhã e pela tarde, pela manhã, pela tarde, pela noite. Isso aí foi um processo, foi uma condução, foi um período. E hoje, por honra e glória do Senhor, ele está totalmente liberto das drogas. Então, se você tem alguma situação na sua vida,
Falei de droga, mas pode ser qualquer outra coisa, às vezes num relacionamento, às vezes num trabalho, que você precisa de ter fé. Tem uma fé progressiva, tem uma fé pequena, tem uma fé pequenininha, que vai aumentando com o tempo. Então, de fé em fé, isso vai crescendo, vai aumentando. Então, se as irmãs, por exemplo, querem que o marido limpe a louça, ajude a lavar a louça, tenha fé que vai lavar os garfos, depois ele vai lavar os garfos e as facas, e assim vai aumentando, e daqui a pouco ele está lavando a louça toda, igual eu faço lá em casa, viu, gente? Então agora, irmãos, o homem de fé, ele não tem dificuldade em dar dízimo e oferta. Isso aqui é muito interessante a gente observar, porque Abraão, ele estava antes do período da lei e, claro, também antes do período da graça, né? Onde, em Coríntios nos ensina, e outras passagens também nos ensina, e também antes de Moisés ter recebido a lei. E por livre e espontânea vontade, ele resolveu ofertar, resolveu dizimar. E é interessante quando a gente para poder pensar nisso, porque foi uma coisa natural dele, foi uma coisa sincera do coração dele. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade a trazer dízimo, a trazer oferta para a casa do Senhor. Creio que a maioria dos irmãos já estão libertos disso, mas também apresento para os irmãos, aqueles que às vezes não estão, que um homem de fé, ele tem reconhecimento de que Deus que proporcionou tudo isso a ele. Então, se ele resolveu ofertar através de 10%, através do dízimo, que ele venha ter sabedoria de que dos 10% que ele está entregando no gasofilácio é de Deus, mas os 90% que está ficando com ele também é de Deus, que ele precisa de buscar uma sabedoria de Deus para fazer as melhores escolhas, a melhor gestão, a melhor condução daquele recurso. E o homem de fé, ele não tem problema com isso. O homem de fé entende que isso é bênção, que se ele ganhou 10, foi Deus que deu para ele, se ele ganhou 100, foi Deus que deu, se ele ganhou 1.000 ou 1 milhão, foi tudo Deus que deu a ele. Então, que você e eu venhamos entender que aquilo que está na sua mão e que você ofertou pertence a Deus, e aquilo que está na sua mão e que você ficou também pertence a Deus. Então, tenha temor em usar o seu dinheiro, tenha temor em gastar o seu recurso, porque tudo que devemos fazer tem que ser conforme o desejo do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Que a gente não venha tomar más decisões com os recursos que o Senhor deixa nas nossas mãos. A gente vê tanta gente se embaraçando com dinheiro, né? Nos dias presentes, tanta gente se envolvendo com dívida, mas isso às vezes é falta de esclarecimento, de conhecimento mesmo da palavra de Deus, de esclarecimento mesmo da condução financeira das coisas. Nós precisamos de ter temor, porque essa oferta que Abraão fez a Melquisedeque pertencia, obviamente, a Deus, mas o restante que ele nem quis ficar também pertence a Deus, no caso das nossas vidas. Então, que a gente venha ter sabedoria para poder conduzir os nossos recursos, para poder conduzir o nosso dinheiro, para a gente poder tomar as melhores decisões. O relacionamento de um homem de fé com Deus, ele é crescente, ele vai em progressão. E é interessante a gente observar que ele foi crescente na vida de Abraão. No início, Abraão estava na terra lá da parentela dele, lá em Ur dos Caldeus, uma terra, um parênteses, totalmente pagã. Abraão provavelmente era pagão. Alguns historiadores, antes de conhecer a Deus, ele era pagão. Alguns historiadores falam que Abraão era astrólogo. Abraão gostava de ficar consultando os astros, consultando estrela. Era da cultura deles, era da religião deles. Lá tinha o tal deus Moloque, que exigia sacrifícios de crianças recém-nascidas, e Abraão vivia mediante isso tudo. Abraão vivia dentro disso tudo, e ele recebeu um chamado de Deus, né? E nessa progressão, primeiro ele recebeu um chamado, ele estava parado lá, Deus apareceu para ele e chamou ele para poder ir para a terra. Depois ele recebeu uma promessa e no final uma aliança. Então essa progressão, ela também vai acontecer nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Basta que a gente vá se posicionando da forma correta, que a gente vá conduzindo as coisas da forma correta através da fé. E esse chamado Abraão recebeu quando ele estava parado. A promessa, ela veio a ele quando ele se separou de Ló, ele recebeu a promessa. E a aliança ele teve quando ele começou a dizimar. Então que eu e você entendamos
que Deus ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Ele tem promessa com aquele que já limpou o trecho daquilo que não é para estar mais na vida dele. Ele vai chamar aquele que tiver atenção aos chamados dele. E não tem problema nenhum se você está numa fase de chamado, ou numa fase de promessa, ou numa fase de aliança, né? Vamos colocar aqui o terceiro estágio. O problema é se você era para estar numa fase de aliança e está querendo receber o chamado, sendo que você já recebeu um chamado. Então, que você venha entender que Deus ele quer te abençoar, é da vontade dele te abençoar, é da vontade dele te prosperar, é da vontade dele crescer o seu nome aqui em Paulo Arcângelo ou em Viçosa, onde quer que você esteja, mas é necessário que a gente se posicione da maneira correta, que a gente venha tirar os lós da nossa vida, que a gente venha se aliançar com Deus da forma correta, que a gente venha deixar o tempo de menino na fé para trás. Todos nós podemos ter tido um tempo de menino na fé para trás, mas os dias não são bons mais, né? Os dias são maus, os dias não são fáceis, não é tempo mais de uma fé dividida, uma fé balanceada. É necessário que a gente venha ter uma presença de Deus constante na nossa vida. Ponto 7, que eu coloquei aqui, Abraão creu em Deus, e essa é a chave da história. Eu até vou ler essa parte aqui do texto, que está em Gênesis, no capítulo 15, verso 6, que fala assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. É interessante que a gente observe isso, é importante que a gente entenda isso, que Abraão creu não só na promessa, ele não creu que ele iria ter um filho e que seria pai de uma nação, ele creu no Senhor. Então que você venha ter a certeza de quem que está te prometendo, porque eu não estou vindo aqui abrindo a Bíblia e falando um monte de promessa minha, eu estou pegando um monte de promessa de Deus e estou colocando para você e estou mostrando para você, mas quem que está te prometendo é Deus. E Abraão foi creditado justiça, foi dado justiça a ele, porque ele creu no Senhor. Então que eu e você venhamos crer principalmente em Deus, que é o dono da promessa, não é simplesmente na promessa, mas em quem está te prometendo. Por exemplo, em Atos, acho que no capítulo 16, fala o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não está falando para você crer nos seus filhos, está falando para você crer em Jesus e seus filhos serão salvos, você e a sua casa vai ser salvo. Então, que em nome de Jesus, você pega essa cadeira que está vazia aí e profetiza e fala assim: essa cadeira aqui é do meu futuro marido, essa cadeira aqui é da minha futura esposa, essa cadeira aqui é do meu filho, e toda a minha casa vai estar aqui, e em breve a sua casa realmente vai estar aqui. Mas creia não simplesmente na promessa, mas creia em quem está te prometendo, porque é isso que ele espera de um homem e de uma mulher de fé. Em Salmos 37, no verso 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então entrega para o Senhor o caminho, onde é que você vai estar passando, os lugares onde é que você vai estar colocando a planta dos seus pés, onde você estiver andando, entrega ao Senhor aquilo que você esteja fazendo, que ele tudo fará na sua vida, ele tudo fará na minha vida. E é importante, irmãos, a gente entender que caminho é caminho e atalho não é caminho, atalho é atalho. Se você quiser ir para Viçosa, tem um caminho, vamos colocar correto, você vai sair, vai virar à direita, vai chegar, pegar o asfalto lá também, vai continuar. É aí que é o caminho para você ir para Viçosa. Se eu te apresentar um atalho onde você vai entrar ali no 13 de maio e sair na porta da sua casa, da minha casa em Viçosa, esse não é o caminho, esse é um atalho. Então Deus tem para nós que a gente ande pelo caminho dele. Então entregue o seu caminho ao Senhor. E essa fé que Abraão tinha, que lhe foi creditado justiça, em Romanos 4,18, fala que a fé de Abraão, ele creu contra toda a esperança, toda expectativa que os homens tinham, toda expectativa que até mesmo ele tinha, era contrário disso, dele ter um filho. Onde você pensou um homem de 100 anos com a mulher estéril, dar luz ao filho da promessa, que foi Isaque. E Abraão conquistou isso, ele creu mesmo contra toda a esperança. Então, o que isso nos ensina? Que não é para eu e você ficarmos olhando a circunstância. Vou contar um caso para vocês que aconteceu no meu trabalho esses dias. Nós estamos numa obra, nós estamos mais ou menos na metade dela, e na outra nós estamos na fundação. E caiu um chuvão
minha esposa vai lembrar disso, que é um chuvão em Viçosa. Eu falei, se lá na obra virou uma meleca de barro, né? Porque choveu demais, vai atrapalhar, vai atrasar. E lá na obra tem um cara que é crente, e depois eu até comentei com ele. Eu esqueci de comentar com a Júlia. Eu falei assim, o pastor, ele é até pastor Evandro. Eu falei com a Júlia na hora lá, que estava caindo essa chuva, que ou a obra ia atrasar muito, ou Deus ia ter que fazer um milagre, porque ia atrasar demais a obra, ou Deus ia ter que fazer um milagre para não chover tanto aqui. Ia chover muito na cidade inteira, mas a obra praticamente no miolinho da cidade, aqui vai ter que chover pouco. E Deus fez um milagre, lá choveu pouco, lá não choveu praticamente nada, lá não atrasou em um dia a nossa fundação. Então creia, mesmo contra toda esperança, se tudo estiver apontando que a chuva que está caindo vai te atrasar, creia que não vai atrapalhar a sua obra, que não vai atrapalhar a sua plantação, não vai atrapalhar o seu trabalho, se você tiver uma reunião, alguma coisa. Então creia contra toda expectativa, creia no autor da promessa, creia naquele que está te prometendo, não simplesmente na promessa. É interessante também, irmãos, a gente observar que essa fé, ela foi creditada, ela foi dada, ela não foi conquistada. Esse direito de ter fé foi conquistado por Jesus na cruz, por mim, para mim e para você. Ponto. E agora a fé, a justiça foi creditada, foi dada através da fé. Então não vai ser através da força do seu braço. Não vai ser você chegar e falar assim, Robertinho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu vou pegar a Bíblia em Gênesis, vou ler até Apocalipse de uma vezada só, e eu vou ser uma pessoa com a maior fé do mundo. Não é por aí, irmãos. Creia que o Senhor vai te dando a fé, de fé em fé. Creia que o Senhor vai te entregando a fé. Não tem nada que eu e você possamos fazer para pular essa etapa. Se você sair de pé daqui hoje, for daqui a Jerusalém a pé, não tem nem jeito, né, que teria que atravessar o mar, mas isso não vai aumentar a sua fé. Não tem nada que a força do meu braço, a força do seu braço possa fazer. É interessante também, irmãos, que o homem de fé, é importante a gente falar, que o homem de fé tem sua identidade transformada. Abraão, que eu estou falando aqui, o nome dele verdadeiro era Abrão. Creio que a maioria dos irmãos vai saber disso. Mas ele teve a sua identidade transformada, ele teve a sua identidade modificada. Não é que eu, antes de aceitar Jesus, meu nome era Roberto e agora é Roberto, com um E a mais, por exemplo. Não é isso, mas é que o Roberto, antes de Jesus, ele tinha uma forma de agir, o Roberto, depois de Jesus, tem outra forma de agir. Então, se você teve essa aliança com Deus, se você quer se aliançar com Deus, saiba que você vai mudar o seu comportamento, você precisa de mudar o seu comportamento, porque nós pegamos a Bíblia e falamos assim, não, que aqui nossas bênçãos são multiplicadas a 30, 60 e 100 vezes tanto. Amém ou não amém? Todo mundo quer ter suas bênçãos multiplicadas 100 vezes tanto, quem não? Só que é necessário a gente entender que para ter essas bênçãos multiplicadas 100 vezes tanto, nós precisamos nos aliançarmos com Deus. E o homem e a mulher que se aliança com Deus, ele nunca mais é o mesmo ou a mesma. É importante a gente saber disso, que agora as coisas vão vir muito mais pelo poder e pela convicção da sua oração, não pelo tempo que você ora simplesmente, mas pela convicção e pela fé da sua oração, do que pela força do seu braço, do que pela força do braço da moça ou do rapaz. Outra pessoa que era assim, que ainda tinha vivido muita coisa com Jesus, mas que ainda não tinha, digamos, se aliançado com ele, era Pedro. Pedro viveu muita coisa com Jesus, mas demorou a se aliançar com ele. Então eu vou ler em Lucas 22, 31 e 32, o que Jesus fala a ele. Lucas 22, 31 e 32. Fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo, mas orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Pedro, depois de ter andado com Jesus, andado sobre as águas com Jesus, ter visto diversos milagres acontecendo na sua frente, participado de diversos milagres, ainda não era convertido. Então, irmãos, é possível eu e você estarmos sentados por muito tempo, até mesmo pregando, às vezes até participando do louvor, diversas coisas, mas ainda não ter tido uma aliança, não ter tido uma conversão verdadeira com o Senhor, porque Pedro andou com Jesus, Pedro caminhou com Jesus, Pedro foi um dos primeiros discípulos
a serem chamados. Às vezes você foi chamado há muito tempo, mas você ainda não se aliançou com o Senhor. Então se aliance, aproveite o dia de hoje para se aliançar, ou para renovar a sua aliança com Jesus, porque Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Então, quando você se converter, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na vida daqueles que estão à sua volta. Outro ponto, irmãos, o homem de fé, ele se posiciona rápido. O homem de fé, ele não demora a se posicionar. E mais para frente, quando Deus pede a Abraão para que ele circuncide todos os homens da sua casa ao 8º dia, e aqueles que já passaram do 8º dia, que circuncide rápido, ele pediu isso a Abraão, e Abraão imediatamente fez. A palavra fala que naquele mesmo momento Abraão pegou e já saiu circuncidando todo mundo ao 8º dia, ou depois, né, no caso. Então que eu e você paremos de procrastinar. Se Deus está te chamando hoje para uma aliança, se Deus está te chamando hoje para uma aliança, que você não deixe para domingo que vem, porque domingo que vem pode ser tarde demais, que você não deixe para amanhã, que você não deixe para a oração que você vai fazer antes de dormir, faça agora, faça no momento de agora. Nós vamos orar aqui no final, então não demore a se aliançar com o Senhor. É interessante que esse mesmo Pedro, lá atrás em Lucas 5:11, quando Jesus chama ele, ele imediatamente deixa tudo para o seguir. Então Pedro tinha essas duas frentes dele. Talvez depois a gente pode falar um pouco sobre, outra oportunidade a gente pode falar um pouco sobre Pedro também. Mas que a gente não venha se procrastinar, não venha demorar a assumirmos papéis que Deus pediu para nós há muito tempo. Porque eu e você já sabemos o que precisamos de fazer, já sabemos o ló que devemos deixar para trás, já sabemos a aliança que devemos cumprir com o Senhor, já sabemos o chamado que Ele tem para cumprir com cada um de nós, mas é necessário que a gente faça isso o mais rápido possível. Ponto aqui 10, a gente já está quase terminando. Deus cumpre as suas promessas a homens e a mulheres de fé. Deus cumpriu a promessa dele com Abraão, mesmo contra toda expectativa, contra toda esperança, como a gente falou isso. E a promessa, receber a promessa não é apenas aqueles que têm capacidade para receber. O milagre, ele vem às vezes daqueles que não têm capacidade de poder receber. Então que você e eu venhamos ter fé, porque a palavra de Deus nos ensina que em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé, ela é a prova daquilo que a gente não está vendo. É como se tivesse acontecido alguma coisa que eu tenho prova para mostrar que aquilo é verdade. Só que é uma prova de uma coisa que eu não estou vendo. É como se eu estivesse falando que o oxigênio que está aqui agora, ninguém está vendo ele, mas todos nós sabemos que ele está aqui, senão nós estaríamos todos mortos, né? Se aqui tivesse acabado o oxigênio. Então a fé é isso, é a gente poder ter certeza daquilo que está nos esperando, ter certeza daquilo que está te esperando no seu casamento, ter certeza daquilo que está te esperando na sua vida, que eu e você não venhamos nos desanimar por qualquer circunstância, que venhamos colocar o nosso coração verdadeiramente nisso. Porque onde que está a sua confiança? Está na promessa simplesmente ou naquele que te prometeu? Que a palavra vai dizer em Mateus 6:21, fala: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então seu tesouro, então onde está o seu coração? Então se o seu coração está no dinheiro, a sua fé está no dinheiro. Se o seu coração está no seu marido, então sua fé está no seu marido. Então se o seu coração, o seu tesouro está na fé em Deus, ali está a sua maior preciosidade, ali está a sua maior certeza. Para a gente já ir terminando, Abraão, a palavra vai nos ensinar que Abraão morreu em boa velhice. Então Deus é fiel aos seus até na extrema velhice. Abraão, se eu não me engano, morreu com 175 anos. Morreu bem velho, né? Eu não conheço ninguém, acho que nem vou conhecer alguém que vai viver 175 anos. Se eu não me engano, Abraão viveu, foi isso. E Abraão viveu em boa velhice, creio que ele morreu sem sofrimento, sem ficar acamado, esse tipo de coisa. E é isso que nos espera, porque no Salmo 37, no verso 5, fala o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Então, irmão, se eu e você tivermos fé, eu e você fomos justos, fomos encontrados justos, nós não seremos desamparados, nem a nós, nem a nossa descendência. Aqui eu conto um pouquinho do aspecto histórico. Os maiores banqueiros do mundo, os maiores banqueiros, homens bilionários, são todos judeus da descendência
de Abraão, os maiores banqueiros dos Estados Unidos, homens e mulheres verdadeiramente poderosos financeiramente, são descendentes de Abraão e receberam essa bênção, né? Receberam essa bênção que veio lá do patriarca deles, de muitos e muitos anos atrás, que é Abraão. Então eu e você também temos acesso, somos co-herdeiros dessa promessa através de Cristo Jesus, então temos livre acesso a cumprir isso. Em Apocalipse, no verso 10, no capítulo 2, fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então que eu e você venhamos ser fiéis até o nosso último dia de vida para recebermos de Deus essa coroa da vida. Para a gente poder encerrar, falar para os irmãos que a vida de Abraão não foi marcada pela ausência de conflitos. Na verdade, ela foi marcada por diversos conflitos, que até mesmo a gente falou, mas ela foi marcada pela presença gloriosa de fé. Então, irmãos, se eu e você quisermos romper nas nossas vidas, nós que já entregamos nossas vidas a Jesus, precisamos viver em fé, viver nessa busca constante de termos fé a Deus, independente da circunstância que estejamos passando, porque em 1 João 5, verso 4 fala: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não tem nada que eu e você possamos fazer para poder vencer o mundo, além de termos fé. Quando eu digo nada, não é nada mesmo. A gente pegar as previsões aí dos economistas, as previsões das pessoas que acompanham as movimentações do mundo, a previsão é de aumentar ainda mais as guerras, a previsão é de aumentar ainda mais a fome, a escassez no mundo, mas vai cair meio mundo, porque é outro meio mundo. Quem vai estar lá vai ser os crentes, vai ser a igreja do Senhor, e esse meio mundo vai permanecer na presença dele, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? Vamos ficar de pé. Queria estar orando com os irmãos, com as irmãs, e que nesse momento a gente vem apresentar a Deus aquilo que tem diminuído a nossa fé, aquilo que às vezes tem dificultado a nossa fé de progredir, e que em nome de Jesus a gente vem estar tirando, e que esse período, né, de final de ano, onde a gente faz expectativas, faz planejamentos para o ano seguinte, né, para o ano de 2026, que venha ser o ano que eu e você sejamos marcados pelo tamanho da nossa fé, como ela aumentou para esse ano, e que a gente venha ter fé em todas as bênçãos que é a palavra de Deus, mas que principalmente nós seremos salvos e que Jesus venha nos buscar e buscar toda a nossa família. Amém?